eu vou falar, está um pouco atrasado, mas o dia foi ontem, domingo, dia do professor, e todo dia nós devemos render as nossas homenagens às professoras e os professores do nosso país, em especial do meu estado, do estado de Rondônia. Ontem, dia 15 de outubro, foi o dia do professor. Na semana passada, para homenagear esse profissional, esta casa realizou uma sessão especial. Mas falar sobre professor nunca é demais. Não tem dia e nem hora. Daí o motivo de eu retornar a esta tribuna para falar mais uma vez desses heróis brasileiros. Ser professor tem um quê de devoção, de entrega, que vai além do profissional. Estou falando de desempenhar uma atividade árdua, com demandas específicas, com batalhas diárias e, principalmente, com um profundo compromisso com o desenvolvimento integral de cada um dos seres humanos em formação que lhes são confiados. O trabalho é árduo, porque exige extrema habilidade intelectual e capacidade de comunicação para lidar com 40 alunos ou mais que têm diferentes experiências de vida e diferentes interesses reunidos em uma sala de aula, que nem sempre conta com uma estrutura física adequada ao processo de ensino e aprendizagem. As demandas são enormes. É preciso se desdobrar para atender de modo individualizado aos estudantes, entendendo suas necessidades, respeitando suas dificuldades e identificando as capacidades que podem ser desenvolvidas. A batalha é diária, desde as barreiras mais simples, como o próprio deslocamento até o local de trabalho, até questões mais complexas, como a violência dentro e fora das escolas. Os educadores enfrentam uma variedade de situações todos os dias para poderem fazer o seu trabalho. E, apesar de tudo, os professores e professoras perseveram, cumprem sua missão de preparar as novas gerações para o futuro, cultivando mentes, mostrando aos seus alunos um mundo de possibilidades que vai além da escola em que estudam, do bairro ou da cidade em que moram. No estado de Rondônia, ensinar é tarefa do mesmo modo complexa. Há várias especificidades a serem administradas, como as diferenças étnicas e a diversidade cultural que há na região. Mas nossos professores demonstram que são feitos da mesma fibra forte dos seus pares que estão na labuta do ensino em todo o Brasil. Com criatividade, coragem e ousadia, driblam as adversidades e oferecem aos seus alunos o melhor de si. Na cidade de Cacoal, por exemplo, das 39 instituições de ensino, 11 são escolas indígenas. Entre os principais povos atendidos estão os Paiter Suruís, os Cinta-Largas, e há 29 professores indígenas contratados na rede pública de ensino, entre as quais está Luiz Suruí, que leciona Geografia e foi um dos 10 vencedores do Prêmio Professor Nota 10, da Fundação Victor Civita, deste ano. Ele desenvolveu um projeto com base no conhecimento tradicional dos Paiter Suruís, que chamou a atenção dos avaliadores da Fundação e lhe valeu a honraria. No princípio de Candeias do Jamari, ao verificar a necessidade de os alunos terem acesso a conteúdo extra para poderem desenvolver as competências e habilidades esperadas, um professor de História, Jadiel Rodrigues da Silva, criou um aplicativo de celular que já tem mais de 240 usuários. Por meio dos telefones, os alunos acessam textos e interagem entre si e com o professor. Com isso, deixaram de ver o estudo da história como algo ultrapassado, passaram a ver a disciplina com mais simpatia e, consequentemente, começaram a ter melhores resultados. Os casos de sucesso, de triunfo,
da vontade sobre a diversidade, felizmente, são muitos em nosso Estado e em todo o Brasil. Ser professor é isso, é ensinar, apesar dos obstáculos, e ver-se recompensado pelas vitórias, pelo crescimento intelectual de seus alunos. Quero dar os meus parabéns a esses profissionais que considero verdadeiros heróis da história cotidiana. Feliz Dia do Professor. Senhor presidente, ainda para encerrar essa minha fala, eu fui prefeito 2 vezes da cidade de Rolim de Moura e lá pude implantar Aliás, começamos construindo inúmeras escolas urbanas, foram 9 colégios urbanos, foram mais de 140 escolas rurais, escolas polos, comprava viaturas para transportar os professores para as escolas rurais, da onde saiu milhares de alunos formados no ensino médio e vieram para as faculdades na cidade. Hoje, a minha cidade, a nossa cidade de Rolim de Moura, é exemplo de outras tantas de Rondônia, tem 3 faculdades, 2 faculdades privadas e a Universidade Federal, onde eu, quando prefeito ainda, adquiri o terreno, construí os primeiros blocos administrativo e blocos de salas de aula, doava um percentual, mandei para a Câmara uma contribuição de 2% do orçamento para custear esse campo da universidade, esse campus da Universidade Federal de Rondônia, e hoje está lá com cursos importantíssimos como agronomia, engenharia florestal e tantos outros na cidade de Rolim de Moura. Mas tudo isso foi possível porque nós formamos o aluno. Primeiro demos condições do professor na cidade para que se deslocasse até a área rural ou mesmo nos colégios urbanos, para que pudesse formar essa massa de jovens no ensino médio para poder ingressar na universidade. E poderia aqui ficar falando durante horas e horas sobre o sucesso da educação em Rondônia. É claro que muitas vezes os nossos professores ainda são mal remunerados, ainda têm dificuldade de trabalho, mas os nossos prefeitos, os nossos governadores têm dado um exemplo ao Brasil, que tem melhorado, apesar de um Estado novo, ano a ano, a educação do Estado de Rondônia. O nosso governador Confúcio Moura, assim como a Secretaria de Estado da Educação, assim como a nossa Assembleia Legislativa, tem criado condições para que os nossos professores, para que a nossa educação possa sempre melhorar, sempre prosperar no Estado de Rondônia. Então, encerro aqui só ilustrando nesse trabalho que fizemos como prefeito, como governador e que ainda estamos fazendo, dentro do possível, é claro, para melhorar a educação do nosso país, a educação do Estado de Rondônia. Obrigado, senhor presidente.